E Elio, como é que é a sua relação de estruturação de trabalho com o treinador? Você chega a estruturar o treino, o Alexandre Galo, com quem você já trabalhou em outros clubes, ele te confere essa liberdade, vocês debatem essa montagem de treino, eventualmente com a participação dos auxiliares de preparação física, do fisiologista, da nutricionista, do psicólogo, se é que o Náutico conta como uma profissional dessa área, enfim. Como é que você participa dessa montagem? Existe uma variação muito grande em relação às comissões técnicas, né? Se nós formos considerar as comissões técnicas, nós sabemos que existe uma variação muito grande. Uhum. Especificamente, o que eu penso é que todos os profissionais têm que ser ouvidos. E aqueles profissionais que o clube oferece, independente de qualquer coisa, ele tem que ser ouvido em primeiro lugar. Lógico que o treinador, ele vai definir. Mas se aquele profissional, ele tem uma avaliação em um determinado atleta e ele coloca isso e o treinador passa a ser inflexível, eu já penso que esse treinador, ele não tem muita flexibilidade em algumas atitudes, né? E isso pode ser que mais na frente essas atitudes lá atrás, num campeonato tão exigente como o brasileiro, pode ter problema, né? Então, o que nós fazemos aqui? Nós sempre temos aquelas pessoas profissionais que o clube oferece, mais a comissão técnica, né? Mais a nós que chegamos, nós procuramos todo mundo conversar realmente para fazer a programação. Então, vou dar um exemplo. Se o fisiologista detecta que numa avaliação dele, um CK da vida, fazendo uma avaliação desse atleta, e esse atleta não está naquele momento apto a treinar, isso é colocado e o treinador vai chegar a um consenso se ele vai treinar ou não. Uhum. Mas, geralmente, o que vale é a voz do profissional da área. Especificamente agora, você perguntou a minha relação com o treinador. A minha relação com o treinador, ela é a mais profissional possível. Porque eu penso que, à medida que o preparador físico ele não fizer parte da grade de treinamento, da montagem dos trabalhos, eu penso que o projeto ele está vinculado ao fracasso. Vou te dar um exemplo. Se você usa uma certa valência de trabalho num determinado dia, que o treinador, pelos resultados, está exigindo, vamos colocar aqui mais diretamente, os atletas estão precisando fazer muito chute a gol. Só que naquele determinado dia, naquele determinado momento, os atletas não, pela evolução do trabalho, não estão aptos a fazer o trabalho de chute a gol. E o treinador quer fazer o trabalho de chute a gol. Como é que fica? Uhum. Então, eu acho que aí sim, se a relação do profissional da preparação física tiver uma excelente relação com o treinador, logicamente o treinador vai ouvi-lo, né? E aí, se ocorrer um fator negativo, não, mas eu vou fazer, etc. Então, eu acho que a relação já começa a ter um desgaste. E nesse quesito, eu nunca tive nenhum desgaste e eu participo diretamente na montagem, não só da grade de treinamento, como na grade de recuperação, inteirado com todos os setores da fisiologia, com a nutricionista do clube, etc, etc. Então, eu acho que isso faz parte de um projeto que tem tudo para dar certo. Agora, você veja bem, o que eu penso é que todo mundo tem, em determinado momento, a sua ação. Então, o massagista vai ter seu momento, o treinador vai ter seu momento, o psicólogo vai ter seu momento, o nutricionista, mas funcionalmente num todo, né? Uhum. Porque todos fazem parte, né, do processo. E
só assim a gente chega a algum lugar, senão a coisa não vai andar. Então essa relação que eu tenho é muito boa, nunca tive nenhum problema e eu acho que fisiologicamente falando, o preparador tem que sim estar inserido no processo do treinamento e de qualquer tipo de programação que o treinador acha que vai fazer, o que está fazendo, etc, etc. Inclusive na recuperação, né? Perfeito. Elio, você citou logo no início, falando sobre a sua formação, enfim, a sua condução da carreira profissional. Você foi triatleta, chegou até a representar o Brasil em campeonato mundial dessa categoria. Você falou da sua passagem pelo vôlei de praia. Eu queria saber, não necessariamente a particularidade dessas modalidades, mas sim como é que essa experiência de trabalho nesses ambientes, nesses outros ambientes, acabou se refletindo na ação com os futebolistas propriamente dita. Te trouxe muitos benefícios, você consegue eventualmente intercalar exercícios que você promovia no vôlei de praia, no vôlei de quadra, no triatletismo com o futebol, ou são realidades completamente diferentes e desvinculadas umas das outras? O que eu penso, na verdade, é que quando você pensar em esporte de alto rendimento, você tem que estar trabalhando em cima de um planejamento para aquela determinada modalidade. E o que eu penso que eu trouxe do voleibol, do atletismo e do triatlon, eu acho que foi essa questão de como você realmente tem que, para ter o sucesso, né? Porque você veja, para ter o sucesso que eu falo, é o resultado daquilo que você está planejando, né? Então essas estratégias que você vai montar num determinado momento, né, desde uma pré-temporada, né, o campeonato, né, o calendário do campeonato, todas essas estratégias, eu acho que isso daí ela tem uma relação muito próxima, né, do acerto, né, porque quando você trabalha com esporte individual, como o atletismo, depois você vai com o triatlo, né, 3 modalidades, então são planejamentos de 3 modalidades em uma só. Então, isso daí leva muito mais próximo do que eu chamo do detalhe, né? Porque eu acho que todo mundo faz a mesma coisa, mas os detalhes vão fazer a diferença. O que é um detalhe? É um atleta chegar um pouquinho antes, fazer um trabalho diferenciado, é um atleta acabar seu treinamento, fazer ou durante o treinamento, enfim, fazer a estratégia de uma hidratação, fazer uma alimentação correta. Essas são detalhes que vão fazer a diferença, né? Logicamente que tem a questão emocional, enfim, estrutural, uma série de coisas. Mas falando especificamente, eu acho que se você... isso que me deu muita bagagem para estar depois no coletivo, né? Já as estratégias do voleibol, né? A estatística do voleibol, tudo isso daí me levou a ter uma visão muito maior quando eu entrei no futebol, né? Não só num simples exercício, mas principalmente num todo, né? Esse todo vai fazer com que até alguns tipos de aquecimento, eu individualizo o aquecimento para grupos, então o atacante faz um tipo de aquecimento, os zagueiros fazem outro, alas fazem outro, meias, enfim, eu consigo dividir o grupo para o próprio aquecimento. Então isso daí é um detalhe e eu acho que não é tão difícil, mas dá trabalho. E então eu acho que esses fatores aí do planejamento realmente que me leva a muito mais a aplicar isso no futebol e acreditar, né? E fazer com que o grupo também acredite nessa filosofia. E logicamente que você só acredita numa filosofia quando vem os resultados positivos. Exato. Mas logicamente que além dos resultados positivos, você tem que fazer também que eles acreditem e que eles vejam em outros resultados positivos. Por exemplo, número entre aspas, número de sprints, né? Número de piques que eles dão,
números de uma simples quilometragem que eles fazem durante o jogo, a intensidade da quilometragem. Então isso é um ganho para eles, né? E eles vêm mostrando isso constantemente nos jogos. Então isso é um fator positivo. Isso faz com que eles acreditem no seu trabalho. E realmente eles tenham a segurança de que se eles perderem um determinado jogo por algum detalhe, etc., manter o trabalho para que no próximo realmente venha um sucesso maior, uma vitória, etc, etc. E aí você vai sustentando esse projeto e, logicamente, essa filosofia a ser implantada, né? Essa filosofia que eu acredito que vai ser o futuro dentro do futebol.